O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Bom dia, meu nome é Lília Monteiro de Albuquerque, eu sou hematologista e transplantadora de medula, e eu fiz um mestrado em saúde da família aqui na UFC sobre anemia na gestação. Então me convidaram para falar um pouco desse assunto, que é um assunto bem prevalente, e eu acho que vai ser muito bom passar um pouco desse conhecimento para a gente tratar nossas gestantes na atenção primária. Eu vou focar um pouco mais na parte de anemia carencial, porque tudo de anemia seria muita coisa para falar, mas a parte carencial é a parte mais importante, mais prevalente e que a gente consegue identificar na atenção primária e tratar na atenção primária para que essas gestantes não cheguem ao trabalho de parto com anemia. Então, começando primeiro, o que seria anemia na gestante? O normal de hemoglobina para a mulher é uma hemoglobina maior que 12, na não grávida. Na gestante, esse valor ele baixa para 11. Então, o normal de hemoglobina para grávida é acima de 11 no primeiro e no terceiro trimestre e acima de 10,5 no segundo trimestre. Abaixo disso, eu digo que a gestante tem anemia. A anemia tem uma prevalência global de aproximadamente 50% das gestantes, então ela é bem prevalente. É principalmente mais prevalente, né, em países em desenvolvimento e principalmente na zona rural, pacientes de mais baixa renda também. É sim um problema de saúde pública. Muitas gestantes já começam a gestação com a deficiência no estoque de ferro, com a ferropenia, que a gente considera menor que 30, ou em pacientes inflamadas, lembrar que a ferritina ela é uma proteína de fase inflamatória, então em pacientes inflamados, com doenças inflamatórias, ela vai estar mais alta, e aí a gente usa o corte de menor que 100 nessas gestantes, ou com o índice de saturação de transferrina menor que 20%. Tem alguns artigos que falam que gestante com ferritina maior que 70 provavelmente não precisaria de uma suplementação de ferro, mas a gente mesmo assim tende a fazer, como a gente vai falar. E existe também a ferropenia leve a moderada, que seria entre 30 e 100 de ferritina, e a ferropenia grave, que seria uma ferritina menor que 30. Isso foi um artigo recente do ano passado que fez essa classificação da ferropenia. Lembrando que a anemia pode ser leve se eu tenho hemoglobina acima de 10, moderada se eu tenho hemoglobina entre 7 e 10 e grave se eu tenho hemoglobina menor do que 7. A anemia é sim a alteração hematológica mais comum na gestação, então ela é bem mais comum que a leucopenia, que a plaquetopenia. Tá? Existe a anemia fisiológica da gestação, que é devido ao aumento do volume plasmático desproporcional ao aumento da massa eritrocitária. Então, a gestante ela tem um volume de plasma aumentado maior do que a quantidade de hemácias. E por isso dá essa anemia que a gente fala fisiológica ou dilucional. É por isso que o corte para anemia na mulher gestante não é 12, e sim abaixo de 11. Tá? Lembrar que hemoglobina menor do que 11 tem que investigar, a gente tem que saber qual é a causa. Não é normal ter hemoglobina menor do que 11.
Então, a gente tem que investigar, descobrir a causa para a gente poder tratar adequadamente. A principal causa de anemia na gestação é a deficiência de ferro, então é a anemia ferropriva, por aumento da demanda de ferro na gestação. Passa de uma demanda de 18 miligramas diário para 27 miligramas ao dia. Lembrar que a anemia ela não é causa, ela é consequência. Então, a gente tem que procurar a causa da anemia para poder tratar adequadamente. Então, nem toda anemia é deficiência de ferro, vou dar ferro e pronto. Mas, na gestação, ela é a principal causa, não é a única. Então, a gente sempre tem que investigar. Lembrar que uma gestante com hemoglobina menor do que 11, a principal causa é deficiência de ferro. A gente vai investigar e vai tratar essa anemia para diminuir os riscos de complicações materno e fetais. Então, hoje a gente sabe que a gestante chegar ao parto com anemia dá piores desfechos maternos e fetais. Então, a gente vai querer evitar que elas cheguem com anemia ao parto. Lembrar, né, que toda anemia a gente vai olhar o VCM, então no hemograma a gente olha tudo, VCM, HCM, RDW, né, a gente olha todo o diferencial. Lembrar que um VCM baixo são as anemias microcíticas, principal causa de deficiência de ferro, mas tem outras, também como a talassemia ou a anemia da inflamação, em determinados períodos. A macrocítica com VCM acima de 98 pode ser deficiência de ferro ou de deficiência de B12 ou de ácido fólico, ou distúrbio tiroidiano, ou hepatopatia por álcool, ou hemólise ou sangramento agudo. E as normocíticas, geralmente associados à anemia de doença crônica ou da inflamação, como insuficiência renal, inflamação, hemólise ou sangramento agudo pode dar também. Então, quais são as anemias na gestação? Eu tenho a fisiológica, que a gente já falou, que é aquela dilucional por um aumento desproporcional da massa eritrocitária e da quantidade de plasma na gestante. Eu tenho a anemia por ferropenia, que pode ser devido à verminose, a sangramento agudo do primeiro, segundo, terceiro trimestre, pode ser devido a uma maior demanda da medula óssea da mãe e do bebê, ou até a ferropenia prévia. Muitas pacientes já tinham, antes de engravidar, um sangramento transvaginal volumoso, de vários dias, com coágulos, né? E isso já dá muitas vezes uma anemia, ou pelo menos uma deficiência no estoque de ferro dessa mulher, e quando engravida, ela vai precisar de mais ferro, já não tinha muito ferro, então acaba evoluindo com a ferropenia, né? Com a anemia ferropriva. Existe também a anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico. E esses aqui são as que a gente vai falar mais hoje, tá? Mas também existem, para vocês saberem, as hemoglobinopatias, como a beta-talassemia, a doença falciforme, as anemias hemolíticas autoimunes, a anemia aplásica e a anemia da inflamação. Vamos falar um pouquinho agora sobre a anemia ferropriva. Ela realmente é a mais comum na gestação. Muitas vezes, por ter uma ferropenia prévia, como eu falei, por sangramento transvaginal aumentado. Tem um artigo que mostra que o tabagismo também está relacionado com deficiência de ferro, ou uma dieta pobre em ferro, ou pacientes com baixo índice de massa corpórea, ou pacientes multíparas, né, com paridades acima de 2, que muitas vezes não conseguiu recuperar entre uma gestação e outra aquele estoque de ferro que necessitava. Verminose é outra causa. Sangramento agudo do primeiro, segundo e terceiro trimestre também é outra causa de deficiência de ferro, porque eu estou perdendo no sangramento. E também por uma maior demanda da medula óssea da mãe e do feto. A gente sabe que esse aumento dessa demanda, ele aumenta com os trimestres. Então, no primeiro trimestre, ele é menor e aumenta no terceiro trimestre, sendo o maior período de demanda desse ferro. Então, na gestação, a gente utiliza em torno de 1.000 miligramas de ferro, sendo uma parte utilizada pelo feto e pela placenta, outra parte por demanda materna e outra parte é usada por perda no parto e no pós-parto. O consumo de ferro na gestação varia de 20 a 48 miligramas dia, né, com aquela mediana de 27 miligramas dia, que eu já falei. E o que a gestante vai sentir? Sintomas de síndrome anêmica, né? Então, vai ter aquela indisposição, né? Uma dispneia aos esforços, vai ficar com a palidez cutânea mucosa, né? Unhas quebradiças, cabelo mais frágil, né? E algumas vezes essas sintomatologias se confundem com
com o progredir da gravidez. Então, a dispneose forceps, com o aumento do volume abdominal, né, a paciente vai sentindo isso também. Então, sempre ficar de olho se ela também não tem uma anemia, tá? Exames laboratoriais, a gente vai ver uma diminuição na hemoglobina, no hematócrito, VCM, HCM, ferro, ferritina e do índice de saturação de transferrina. E um aumento no RDW, na capacidade total de ligação do ferro, né? Aquela enzima está ávida por se ligar ao ferro. E um aumento do receptor de transferrina solúvel. Esses que eu grifei são os que menos alteram com o estado de gestação, tá? E quais são as consequências da anemia ferropriva na gestação? Por que a gente está falando tanto disso hoje em dia? Porque eu tenho piores desfechos maternos e neonatais, tá? Então, a grávida que chega no trabalho de parto com anemia, ela tem maior chance de ter trabalho de parto prematuro, um aumento da transfusão de concentrado de massa, um aumento de baixo peso do bebê ao nascer, um aumento da chance de ter um apigar menor que 7 no 5º minuto, uma maior taxa de admissão na UTI neonatal e problemas também de desenvolvimento psicomotor e mental. Por isso, cada vez mais a importância, né, se vê a importância do ferro no desenvolvimento cerebral da criança. Então, ao longo da gestação, é importante manter um estoque de ferro bom, tanto antes de gestar como durante a gestação, para a gente conseguir passar para o bebê e ele ter um desenvolvimento também neuropsicomotor melhor. Então, por isso que muitas vezes, alguns pediatras hoje em dia já focam nisso quando vem, né, uma gestante também, né, se a mãe teve um aporte de ferro bom durante a gestação, pensando já no bebê. A gente deve fazer a reposição profilática de ferro, né, na gestação, porque a gente sabe que isso aumenta a duração da gestação e aumenta o peso do bebê ao nascer. A dose profilática é de 30 a 60 miligramas dia de ferro elementar. Lembrando que o sulfato ferroso do posto, ele tem 40 miligramas de ferro elementar. Então, a dose profilática, idealmente, fazer uns 2 comprimidos, né, de ferro. Dose terapêutica, pelo menos 100 miligramas de ferro elementar. Então, se eu tenho ferro do posto, eu estou tratando a anemia, eu tenho que fazer pelo menos 3 comprimidos de sulfato ferroso para essa grávida. Se eu fizer 2, eu não estou dando dose terapêutica, eu estou dando dose profilática. E, Lília, eu não quero usar o do posto, eu quero usar outro ferro, a paciente não se deu com o ferro do posto. É só olhar a quantidade de ferro elementar que aquela formulação tem. Existem inúmeras formulações de ferro, então não dá para saber todas decoradas. Você olha na bula e você consegue ver quantos miligramas de ferro elementar aquele ferro tem. Eu já peguei alguns pacientes que falam, o doutor não passou o ferro do posto porque ele não presta. Na verdade, a gente sabe que o sulfato ferroso do posto funciona sim, tá? Então, a gente pode usar sim o sulfato ferroso que a gente tem no posto. Algumas pacientes têm um pouco mais de intolerância gastrointestinal. Se isso acontecer, você passa um comprado, muda a marca. Mas a grande maioria se dá com o ferro do posto. Se a paciente tiver intolerância oral, você tentou mudar a marca, ou não tem condições de comprar, enfim, a gente pode fazer uma dose profilática, isso não é terapêutico, de uma dose semanal de 120 miligramas de ferro elementar. Isso aqui é dose profilática. Tratamento, eu vou fazer 100 a 200 miligramas de ferro dia. Lembrar que a reposição diária de ferro em gestantes com cinética de ferro normal. E aí, a gente deve fazer? Então, eu tenho uma gestante que não tem anemia, ela tem uma cinética de ferro, uma ferritina, de saturação de ferro normal. E aí, eu preciso fazer o ferro? Na verdade, sim. Eu vou fazer exatamente a dose profilática. Porque a gente sabe que fazer o ferro, mesmo elas com cinética de ferro normal, vai reduzir o risco de anemia ao longo da gestação e, consequentemente, ao termo, e vai reduzir a chance de baixo peso ao nascer do bebê. Então, a gente tem que manter o ferro durante toda a gestação. Se eu não tenho anemia e tenho um estoque de ferro bom, eu faço a dose profilática. Se eu já comecei a baixar meu estoque de ferro, ainda não tenho anemia, eu já posso fazer dose terapêutica. E se eu tenho anemia, com certeza eu vou fazer dose terapêutica. Lembrar que na anemia ferropriva, há um aumento da expressão de transportadores de ferro na placenta, exatamente para eu tentar poupar aquele bebê da carência de ferro. Então, quando eu tenho anemia ferropriva, aumenta esses receptores, né, esses transportadores de ferro na placenta, para passar o ferro da mãe para o bebê e tentar manter o ferro do bebê bom.
E quando é que eu faço ferro oral e quando é que eu faço ferro venoso, né? Ferro oral a gente já viu que vai fazer para todo mundo, ou dose profilática ou dose terapêutica, a depender de como estiver os exames da paciente. Mas quando é que eu vou para o ferro venoso? Isso vai depender da idade gestacional da paciente, do grau de anemia da paciente e da absorção do trato gastrointestinal dessa paciente. Então, o ferro oral é sim a primeira linha de tratamento, porque ele é barato, ele é eficiente e ele é acessível, tem no posto de saúde, tá? E o que aumenta essa absorção do ferro? Um pH ácido, vitamina C, a deficiência de ferro, aminoácidos, e a gente dá o ferro para gestante sem o estômago estar cheio, sem comida. O que é que diminui a absorção de ferro? Fitatos, taninos, antiácidos, sobrecarga de ferro. Então, quando eu vou passar um ferro para a gestante ou para qualquer outra pessoa, quando eu vou passar ferro para alguém, eu vou passar para ela tomar com estômago vazio, ou seja, em jejum ou antes do almoço, mas de preferência antes de se alimentar, com estômago vazio e com alguma coisa ácida, com alguma coisa cítrica. Então pode espremer um limão na água, pode ser uma vitamina C, pode ser um suco de abacaxi, de acerola, de laranja, enfim. O ácido ajuda a absorver aquele ferro e de preferência de estômago vazio. O ferro só deve ser feito uma vez ao dia ou em dias alternados, mas não deve ser feito como muitas vezes a gente aprende na faculdade, depois do almoço e depois do jantar. A gente não fraciona a dose de ferro, tá? Então, o ferro é para ser uma dose diária. Então, se a minha paciente vai fazer 3 comprimidos de sulfato ferroso, ela vai tomar os 3 de uma vez, ou antes do café, ou antes do almoço, com alguma coisa cítrica, espera uns 15, 20 minutinhos para se alimentar. Alguns pacientes vão ter intolerância gastrointestinal, fica com dor no estômago, uma náusea, não se dá. Aí, nesse caso, você pede para tomar junto com a comida. A absorção é um pouco menor, mas vai absorver também. Mas, de preferência, em jejum ou antes do almoço, pelo período da manhã, a absorção é maior, com alguma coisa cítrica, tá bom? Toda gestante com qualquer grau de anemia ou deficiência de ferro deve ser tratado o quanto antes possível. Você vai avaliar se vai ser via oral ou endovenosa. E lembrar que no segundo e no terceiro trimestre de gestação, a nossa preferência vai ser pelo ferro venoso, porque aumenta a hemoglobina mais rápido e dá maior vitalidade e funcionalidade social àquela gestante. E o uso de ferro endovenoso? Na verdade, é quando eu tenho uma resposta inadequada com o ferro oral. Então, eu fiz aquela dose terapêutica, mais de 100 miligramas de ferro elementar, em uma tomada diária, em jejum ou antes do almoço, com estômago vazio, com alguma coisa cítrica, esperou 15, 20 minutinhos para se alimentar. Eu fiz isso bem direitinho, e por 2 semanas eu vou depois avaliar quanto aumentou a hemoglobina na minha paciente. Se tiver aumentado mais de 1 grama, ótimo. Está respondendo super bem com ferro oral. Se aumentou menos de 1 grama, significa que não está respondendo tão bem. E aí eu vou avaliar para o venoso. Outros casos de provenoso é quando eu tenho intolerância ao ferro oral, já tentou de todo jeito, mudei a marca, não se deu, não consegue tomar, a gente vai ter que ir para o venoso. Hemoglobina menor que 8 sempre, anemia no terceiro trimestre com hemoglobina menor que 10 também, alto risco de sangramento, então pacientes com acretismo, ou pacientes testemunho de Jeová que não vão receber transfusão se precisar, então eu tenho que ter uma reserva maior para esses pacientes, um estoque de ferro bom. Cirurgia de bypass gástrico prévia, porque o bypass gástrico, ele diminui a absorção do ferro. Pacientes com hiperêmese gravídica não toleram tomar ferro oral, ou pacientes com má absorção gástrica do trato gastrointestinal, por exemplo, um paciente com a doença inflamatória intestinal, com síndromes desabsortivas, esses pacientes não vão absorver o ferro adequadamente, uma paciente com neoplasia, ou uma paciente dialítica, são pacientes inflamadas crônicas, esses pacientes não conseguem absorver o ferro do trato gastrointestinal com eficácia, e aí a gente tem que ir para o ferro venoso, tá bom? O aumento da hemoglobina e da ferritina com o ferro venoso é mais rápido, diminui a taxa de transfusão de concentrados de massa e dá maior qualidade de vida para a nossa gestante. E como é que eu prescrevo ferro venoso, tá? O mais conhecido é o hidróxido de ferro, né, que é o noripurum.
A gente sempre, a primeira vez que vai fazer o Noripurum, ele é de 100 miligramas, né, o frasco. Primeira vez que vai fazer, sempre faz uma ampola só, para ver se vai ter alguma reação alérgica ou alguma outra reação. Dilui em 250 ml de soro fisiológico e corre mais lentinho, corre em 2 horas. Se deu tudo certo, eu posso fazer das outras vezes 2 frascos ampola em 200 de soro, é como se cada frasco fosse em 100 ml de soro, e eu posso correr mais rápido em 1 hora. Eu posso fazer 2 frascos em dias alternados, ou eu posso fazer um frasco uma vez por dia, todo dia, tá? Existe uma outra formulação, que é a carboximaltose férrica, né? Que essa aqui é como se fossem, tem uma maior quantidade de ferro numa ampola só, é como se fossem várias ampolas de Noripurum juntas, digamos assim. E aí vai depender a dose da hemoglobina e do peso do paciente. Então, a depender da hemoglobina e do peso, você vai olhar a dose que precisa, dilui uma ampola em 250 de soro e pode correr em 15, 20 minutinhos. E existe também a desiromaltose férrica, que também, que nem a carboximaltose, é uma quantidade maior de ferro numa ampola só. A gente pode fazer 20 miligramas por quilo, e aí você vai ver se vai fazer um frasco de 1 grama, de 1,5 grama, de 2 gramas. Pode diluir em 250 a 500 ml de soro e correr também em 15 minutinhos. Se a dose for maior que 1 grama, fazer em meia hora, tá? Tanto a carboximaltose como a desiromaltose, você pode repetir, né, a aplicação com 1 semana se precisar. E screening de anemia pós-parto, eu preciso pedir um hemograma pós-parto? Na verdade, até 48 horas a gente deve pedir se a paciente tinha anemia antes do parto, se ela teve um sangramento pós-parto maior do que 500 ml e se ela tem sintomas de síndrome anêmica. Porque aí eu vou ver como é que está essa hemoglobina e o que eu preciso fazer para essa gestante, para essa puérpera, no caso. A ferritina, lembrar que ela só deve ser pedida após 7 dias, pelo estresse oxidativo e inflamação do parto, ela vai estar aumentada na primeira semana pós-parto. E lembrar que hemoglobina menor do que 10 pós-parto também indica tratamento. Esse é um artigo da Blood, que é uma revista muito renomada na parte da hematologia. É um fluxograma que eu gosto muito, de 2017, mas que eu vou mostrar outro para vocês, que ele, apesar de ser de 2017, os mais atuais estão iguais a ele. E ele fala do diagnóstico de anemia na gestação. Quando eu tenho hemoglobina menor do que 11, né, a gente vai olhar a ferritina da nossa paciente. Se eu tenho uma ferritina maior do que 30, vamos procurar outras causas de anemia, não deve ser a deficiência de ferro, embora eu estou repondo ferro dessa minha paciente, porque mesmo com cinética de ferro normal, a gente está repondo ferro. E se eu tenho uma ferritina menor que 30, eu tenho deficiência de ferro, tá bom? Então, a gente vai olhar qual é o trimestre da gestação dessa paciente. Se ela está no primeiro trimestre, é contraindicado o ferro venoso no primeiro trimestre da gestação. Então, aqui eu tenho que fazer o ferro oral, eu vou fazer aquela dose terapêutica de pelo menos 100 miligramas de ferro elementar ao dia, por 2 semanas, em jejum, com alguma coisa cítrica, espero 15, 20 minutinhos para se alimentar, uma tomada diária, e depois de 2 semanas eu vou repetir a hemoglobina. Se aumentou 1 grama, ela está respondendo ao ferro oral, você mantém e fica observando. Se não aumentou 1 grama, significa que ela não está respondendo ao ferro oral, ou ela está consumindo mais do que eu estou conseguindo repor, e aí eu vou ver a idade gestacional. Se eu tenho menos de 13 semanas, eu vejo se ela consegue ficar só com oral, e quando passar de 13 semanas eu poder fazer o ferro venoso, ou eu vou avaliar se ela precisa, né, como é o estado que ela está, se ela precisa de alguma transfusão. Se eu tenho mais de idade gestacional maior que 13 semanas, a gente vai para o ferro venoso. Se eu já estou no segundo trimestre da minha gestação, eu vou olhar a hemoglobina. Se tiver menor do que 10,5, eu já vou para o ferro venoso. Se tiver maior que 10,5, eu posso tentar o oral, ver aquela dose otimizada e reavaliar com 2 semanas. E se eu estou no terceiro trimestre, a gente sempre vai tentar o ferro venoso, porque está muito próximo ao parto e eu não quero que ela chegue ao parto com anemia. Esse é o nome do artigo, High Truth Anemia in Pregnancy. É bem legal. Além do ferro, ele fala da deficiência de B12 e da deficiência de folato também. Aqui é um outro artigo, esse do ano passado. Um artigo que eu achei bem interessante, porque pela primeira vez eu vi essa
classificação entre ferropenia grave, leve e moderada, que eu nunca tinha visto isso antes. A gente só via nos outros artigos que ferritina menor que 30 era deficiência, acima de 30 não seria. E aqui ele fala como sendo de 30 a 100 uma deficiência leve, a moderada, e menor que 30 uma deficiência grave. Ele também, é do ano passado esse artigo, também traz um fluxograma igual àquele que eu acabei de falar para vocês de 2017, mostrando que aquele ainda é bem atual e vai avaliar essas mesmas coisas, né? O trimestre gestacional, a hemoglobina, a ferritina. Esse outro artigo eu gosto de mostrar, é um artigo da Lancet de 2021, que é uma revisão sistemática de várias gestantes que estavam repondo mais de 60 miligramas de ferro elementar oral e algumas fizeram venoso também, e eles avaliaram a hemoglobina em 4 semanas, a ferritina em 4 semanas e efeitos adversos. Pegaram pacientes gestantes com hemoglobina variando de 6 a 11, tanto no segundo como no terceiro trimestre. E o que esse artigo traz para a gente? Traz que, quando a gente avalia a hemoglobina com 4 semanas de reposição, né, a reposição com ferro venoso realmente melhora essa hemoglobina bem mais do que o ferro oral, ela melhora mais rápido, como a gente já sabe, mas o ferro oral também faz uma melhora mais lenta, mas também faz. E do ferro oral, ele fala muito do glicinato de ferro como sendo o que dá menos efeitos colaterais, que seria na marca, né, comercial o Neutrofé. Lembrando que, se um paciente não se dá com um tipo de ferro oral, a gente pode só tentar mudar a marca, que muitas vezes ele se dá com outro tipo. E aqui mostra também o aumento da ferritina com 4 semanas, mostrando que o ferro venoso realmente aumenta com significância estatística maior do que o ferro oral. Em relação a efeitos adversos, o ferro oral dá mais sintomas gastrointestinais, como náusea, vômito, constipação. Tem alguns pacientes que referem diarreia, mas é mais comum a constipação do que a diarreia. E lembrar que a própria gravidez, né, o aumento daquele volume abdominal também dá constipação. Então, acaba misturando uma coisa com a outra. E o venoso, né, anafilaxia é raro, dor no local da infusão, irritação na pele, alteração do paladar e hipotensão. Esses efeitos adversos eram bem mais comuns com as formulações de ferros mais antigas, como eu vou falar em outro artigo que eu trouxe. Hoje em dia, os ferros estão bem mais seguros. Dos ferros que eu já vi infundir, o que eu vi foi uma reação alérgica com a carboximaltose férrica, que ficou no local, próximo ao local de aplicação, várias pápulazinhas eritematosas e pruriginosas, mas que depois do fim da infusão também melhorou. Esse artigo é um artigo que fala sobre a deficiência de ferro sem ter anemia, tá? Ele não é exclusivamente em gestante, mas eu achei interessante trazer só para falar que se eu tenho uma hemoglobina normal, tá? Se a hemoglobina é baixa, eu tenho anemia, eu vou investigar e tratar a causa. Se eu tenho hemoglobina normal, mas eu olho a minha cinética de ferro, eu posso ter uma ferritina baixa, né? Lembrando que menor que 30 é baixa em todo mundo, e aí eu tenho uma deficiência de ferro, apesar de eu não ter anemia, ou em pacientes inflamados, uma ferritina menor do que 100. E eu também posso olhar o índice de saturação. Se ele for menor do que 20%, eu também tenho um estoque de ferro baixo. Então, quando eu tenho esse estoque de ferro baixo, eu tenho que olhar tanto para a minha ferritina como para o meu índice de saturação, né? E ir atrás de sintomas, né? E tratar essa paciente também. Esse artigo também fala que o ferro oral é a primeira linha para tratar a ferropenia, tá? O uso de ferro venoso, né? A gente vai fazer se não tiver resposta ao oral ou se for aquelas pacientes com doenças inflamatórias crônicas que não vão absorver o ferro oral adequadamente. O ideal é checar a ferritina, nesse caso, como não era, né, especificamente em gestante, ele falava para checar em 6 a 12 meses, mas na gestante a gente não espera tudo isso, obviamente. Geralmente, a gente faz a reposição venosa e com 1 semana a gente já checa, tá? Sempre lembrar de ter uma dieta rica em ferro, com carne, peixe, frango, pelo menos 5 vezes na semana, legumes e vegetais, se possível,
né? E reação com o ferro venoso, ela é baixa, ela é uma para cada 250 mil aplicações com essas moléculas de baixo peso, que são essas novas moléculas, mostrando que o ferro venoso, ele é seguro, não precisa ter medo do ferro venoso. Mas lembrando também que o ferro oral funciona, e o do posto também, então a gente pode e deve fazer o ferro oral. Não esquecer que a resposta ao ferro venoso, ela pode ser mais lenta em algumas gestantes, pode demorar até um mês para melhorar aquela hemoglobina, tem umas respondedores mais lentas, né, que demora até um mês, e sem lembrar também que o ferro oral deve ser mantido durante toda a amamentação exclusiva, porque é o ferro que passa para o bebê. Então, sempre dá essa recomendação para a gestante, que não é para tomar o ferro só até ter o parto. Enquanto estiver dando de mamar exclusivo, também tomar o ferro oral. Bem, isso era o que tinha de ferro oral. Espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de todo mundo. Agora vamos falar mais um pouquinho sobre a deficiência de folato e de B12, que é a anemia megaloblástica. Começando pela deficiência de folato, por que a gente fala dela? Porque ela pode causar defeitos do tubo neural, como espinha bífida e anencefalia. Então a gente já orienta aquela paciente que quer engravidar pelo menos 3 meses antes de começar a reposição de ácido fólico. Era a segunda causa de anemia na gestação antes dos programas de fortificação de folato. Ela é mais comum no terceiro trimestre, o que é muito engraçado, porque geralmente as pessoas fazem só no primeiro trimestre e tiram o ácido fólico. E o consumo de folato ele é maior no terceiro trimestre. Então, é importante esse uso no começo da gestação, sim, por causa da formação do tubo neural, mas para evitar anemia, eu devo fazer ele ao longo de toda a gestação. A maior demanda é no terceiro trimestre da gestação. A absorção do ácido fólico é no jejum e muitas vezes está associada à deficiência nutricional mesmo, uma absorção intestinal ou aumento da demanda fetal. Muitas vezes não cursa com macrocitose porque muitas vezes cursa com ferropenia junto. Então, o ácido fólico, né, a deficiência dele puxa o VCM para cima, enquanto a ferropenia puxa o VCM para baixo, e essas pacientes podem ter um VCM normal. A suplementação pré-natal ela deve ser feita, né, pensando exatamente em evitar esses defeitos do tubo neural. E a prevenção de anemia por deficiência de folato deve ser feita durante toda a gestação, com a quantidade de pelo menos 0,4 miligramas dia. Então, os polivitamínicos tem que olhar se ele tem pelo menos 0,4 miligramas de ferro elementar ou de ácido fólico para aquela gestante estar fazendo todo dia. Se tiver alguma intolerância oral, eu posso fazer essa dose profilática semanal. Lembrando que o comprimido de ácido fólico que tem no posto é de 5 miligramas, então às vezes se fizer um comprimido por semana já é suficiente, tá bom? E tem algumas pacientes que precisam de uma dose diária maior, que não precisam só de 0,4 miligramas, que precisam de 5. Quais são essas pacientes? Pacientes com gestação múltipla. Então, paciente grávida de gêmeos, né, tem que fazer uma dose mais alta, porque o consumo dela vai ser maior. Pacientes que têm hemólise, né, então uma paciente com doença falciforme, ou outras anemias hemolíticas, elas têm que fazer uma dose mais alta de folato, porque pela hemólise ela consome mais. Pacientes com desordens do metabolismo do folato também, ou história pessoal ou familiar de doença do tubo neural, fazer uma dose mais alta. Pacientes com diabetes antes de gestar, então diabéticas têm que fazer uma dose mais alta também, ou pacientes com epilepsia em uso de valproato ou carbamazepina também deveriam fazer essa dose mais alta de ácido fólico por dia. Lembrar que quem tem a mutação do MTHFR tem um maior risco de doença do tubo neural e tem uma maior demanda de folato, tá? Então, esses pacientes também se pode avaliar fazer uma dose mais alta de folato. E a deficiência de vitamina B12, tá? A deficiência de vitamina B12, ela é menos comum que a deficiência de ácido fólico. Ela é mais comum em pacientes pós-cirurgia bariátrica pelo bypass gástrico e o Y de Roux, que acontece, né, que fazem nessa cirurgia. A absorção é no ilho terminal, mas a B12, para ela ser absorvida no ilho terminal, ela tem que se ligar ao fator intrínseco no estômago. Então, na bariátrica, como você mexe, tira a parte do estômago, você diminui essa ligação com a B12 e acaba diminuindo a absorção, mesmo sendo no ilho terminal.
quem tem gastrite atrófica, ou uso inibidor da bomba de prótons, ou tem, né, má absorção de B12, ou cirurgia bariátrica, vão ter deficiência de B12 mais fácil. Ela pode causar retardo do crescimento, hipotonia geral, perda de habilidades neuromotoras. E a dose profilática, que deve ser feita em toda gestante ao longo de toda a gestação, é de 2,6 microgramas dia de B12. Então, estou fazendo um polivitamínico para minha paciente, eu tenho que olhar se ele tem pelo menos essa quantidade de B12 para ela estar tomando todo dia. Bem, existe, né, a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma resposta parcial, né, com a reposição de folato em pacientes com deficiência de B12. Então, tem uma clínica, né, eu estou com deficiência de B12, eu estou com sintomas de síndrome anêmica associada à deficiência de B12, mas eu fiz uma reposição de folato e ela pode dar uma melhorada nesses sintomas. Então, cuidado, sempre pesquisar se a deficiência não é de vitamina B12, você tem que repor a vitamina B12. A reposição da B12 pode ser oral ou pode ser parenteral, que é intramuscular, né? O oral para tratamento é 1.000 microgramas dia e você vai monitorar nível sérico, se está respondendo ou se não está. E parenteral, ou seja, a injeção de vitamina B12 intramuscular, principalmente indicada em pacientes com cirurgia bariátrica, com má absorção intestinal, ou em pacientes com alteração neurológica por vitamina B12, e também quando está mais próximo ao parto, a gente acaba fazendo intramuscular por repor mais rápido. Então, por exemplo, hoje mesmo eu peguei uma gestante que já estava com 36 semanas e na dosagem de vitamina B12 veio menor que 150. Então, eu prescrevi a B12 intramuscular. Você pode prescrever pelo menos, né, 1.000 microgramas dia, mas quando você faz aquela de 5.000 unidades, você pode fazer 2 ou 3 vezes na semana, por ela já estar mais pertinho do parto, eu quero repor mais rápido, acabei fazendo uma dose maior. Lembrar que os desfechos maternos e fetais secundários à anemia são vários. Então, a anemia pode aumentar a depressão materna, pode aumentar a hemorragia periparto, que é um caos na vida da paciente, a gente não quer isso. Pode aumentar a taxa de transfusão dessa paciente, natimortalidade, aumentar, né, prolongar a estadia hospitalar, aumentar o risco de pré-eclâmpsia e trabalho de parto prematuro, aumentar a taxa de cesariana, aumentar a morbidade infecciosa, como corioamnionites e infecção do trato urinário pós-parto, pode aumentar a mortalidade materna e fetal, aumentar o baixo peso ao nascer do bebê e dar mais distúrbios de desenvolvimento neuropsicomotor na infância. Então, eu não quero anemia na minha gestante. Então, eu vi uma gestante com anemia, a gente vai tratar essa anemia, porque eu não quero que ela fique anêmica e que ela chegue ao parto com anemia. Apesar de muitos estudos mostrando, né, essa relação da anemia, né, com esses desfechos, a gente não tem muito estudo mostrando a gravidade da anemia com esses desfechos. Então, uma anemia leve, anemia moderada, anemia grave é pior esses desfechos, uma anemia leve ou ela é igual. Então, não tem muito essa relação, não tem muitos estudos mostrando essa relação da gravidade da anemia com esses desfechos. Mas que qualquer anemia aumenta esses desfechos, isso aí já é bem estabelecido na literatura. Uma coisa que eu ia falar para vocês, eu peguei hoje até uma paciente que veio na emergência da maternidade escola, com 37 semanas, eu a vi há 2 semanas, na verdade, com 37 semanas na emergência, ela chegou porque estava com hemoglobina de 5,7 e mandaram ela para a emergência da MEAC. Quando eu fui olhar o cartão de pré-natal dela, no primeiro trimestre, essa paciente tinha hemoglobina de 8. Então, ela já tinha anemia no primeiro trimestre. Quando eu perguntei para ela como era a menstruação dela antes de engravidar, ai, doutora, menstruou 8 dias, muitos coágulos. Então, com certeza era aquela paciente que já tinha uma anemia antes de engravidar. Então, por isso a importância de antes de engravidar, a gente já procurar uma anemia ou procurar a ferropenia para a gente já tratar e aquela pessoa, quando engravidar, já chegar no estado melhor. Mas ou deficiência de ferro ou anemia, com certeza ela já tinha, para ela ter uma hemoglobina de 8 no primeiro trimestre. Não fez nada com essa hemoglobina de 8, não tomou nenhum ferro oral. No segundo trimestre, a hemoglobina do cartão dela de 7. Aí eu, ai meu Deus.
continuou sem fazer nada. Ela já era para ter ido com ferro venoso. Continuou sem fazer nada. No terceiro trimestre, a hemoglobina dela de 5,7. Gente, isso é inadmissível. Eu não posso ver uma gestante com hemoglobina assim e eu não fazer nada, tá? A gente tem que tratar uma gestante dessa. E aí ela agora internou com 37 semanas para fazer ferro venoso, realmente tem deficiência de ferro, né, que é a principal causa. E agora está vindo ambulatorialmente fazer ferro venoso, mas já está com 39 semanas. Eu não sei se eu vou ter tempo de melhorar essa hemoglobina. Agora ela está com hemoglobina de 7, mas eu não sei se até ela entrar em trabalho de parto eu vou conseguir chegar em 11. Então, muito cuidado com essas gestantes. A gente quer exatamente que isso não aconteça. Eu não posso deixar a paciente chegar no terceiro trimestre com hemoglobina dessa. Lembrar que a anemia leve, alguns estudos mostram, né, que a anemia leve, comparada com a anemia moderada a grave, ou seja, com hemoglobina menor do que 10, aparenta estar associada a melhor sobrevida materna e fetal e a melhor crescimento fetal e menor risco de pré-eclâmpsia. Então, tem alguns trabalhos que mostram que a anemia leve, comparada com a anemia, né, mais importante, moderada a grave, mostra melhores desfechos. A anemia grave aparente está associada a piores desfechos maternos, fetais e neonatais, como baixo peso ao nascer, prematuridade, hemorragia pós-parto e mortalidade fetal e neonatal, mas mais trabalhos são necessários para validar essa concentração de hemoglobina na qual a saúde materna e fetal ideal são alcançadas. Isso aí tem poucos trabalhos falando disso. Aqui é só trazendo um pouquinho da minha tese de mestrado, que foi o impacto do grau de anemia nas gestantes nos desfechos maternos e neonatais. Então, eu avaliei várias variáveis, e eu dividi as gestantes, né, a gente pegou das gestantes da maternidade escola de 1 ano, a gente pegou mais de 400 prontuários e a gente viu que 84 gestantes tinham anemia. A gente dividiu entre a anemia leve e o grupo de anemia não leve, que seria moderada a grave juntas. Não deu para dividir nos 3 grupos, a anemia leve, moderada e grave, porque o N ficaria pequeno. E a gente avaliou esses desfechos. E o que a gente viu? Que realmente, nem em quem tinha anemia não leve, teve a maior taxa de admissão na UTI neonatal e a maior taxa de trabalho de parto prematuro, o que bate com a literatura mostrando que quem tem uma anemia, mais importante, né, gera piores desfechos. Aqui eu fiz esse fluxograma na minha tese de mestrado, que era exatamente o que eu gostaria de aplicar na atenção primária, para a gente evitar que essas pacientes cheguem, né, ao trabalho de parto com anemia. Tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho mais de perto aqui. Se eu tenho um diagnóstico de uma gestação, um beta-HCG positivo, vocês vão pedir os exames do primeiro trimestre, que são todos esses, mas eu, particularmente, acho que a ferritina deveria entrar nesses exames de primeiro trimestre. Não faz parte, né, do protocolo de pedir, mas eu, Lilian, defendo que a ferritina entre, né, como vários estudos mostram. E aí a gente vai ver se a nossa gestante tem hemoglobina menor do que 11 ou maior que 11. Lembrar que maior que 11 está normal e menor do que 11 eu já tenho anemia. Se eu tenho hemoglobina maior do que 11, ou seja, a minha gestante não tem anemia no primeiro trimestre, o ideal é que a gente olhe a ferritina, para eu ver como está esse estoque de ferro dessa gestante. Por isso que eu defendo a entrada da ferritina nos exames do primeiro trimestre. Se a ferritina está acima de 30, ótimo, eu tenho uma ferritina boa, e aí eu vou fazer a reposição profilática de ferro na minha gestante, de 30 a 60 miligramas de ferro elementar. Eu vou fazer a reposição profilática de ácido fólico, né, de mais de 0,4 microgramas dia, e eu vou fazer a reposição profilática de vitamina B12 de 2,6 microgramas dia. Então, isso aqui eu tenho que fazer para toda gestante. Se a ferritina estiver menor do que 30, ela tem um estoque de ferro reduzido, uma ferropenia grave, e aí eu já tenho que repor esse ferro com uma quantidade maior de ferro para evitar que ela entre, né, que ela passe a ter anemia. Então, nesse caso, a gente já faz a reposição com dose terapêutica de ferro de pelo menos 100 miligramas de ferro elementar ao dia. Se a minha hemoglobina estava menor do que 11, lembrar que a gente vai avaliar a causa dessa anemia. Então, além do que já foi pedido ureia, já foi pedido TSH, né? A gente vai ver
reticulócitos, índice de saturação de transferrina para ver estoque de ferro também. Vou pedir dosagem de B12, de ácido fólico, para ver se a deficiência não está sendo a deles. Vou pedir um TSH e uma creatinina, né? O que já foi pedido na rotina, não preciso repetir. Mas o que não tiver sido pedido na rotina do primeiro trimestre, a gente vai pedir. E aqui a gente está procurando a causa. Então, a gente vai exatamente tratar a causa. Se a causa foi deficiência de ferro, a gente vai tratar com 100 a 200 miligramas dia de ferro elementar. Vai fazer aquela uma dose diária pelo período da manhã, ou antes do café da manhã, ou antes do almoço, com algo cítrico, né? E espera uns 15, 20 minutinhos para se alimentar e vai avaliar com 14 dias, né, com 2 semanas, para ver se aumentou em 1 grau ou não a hemoglobina da paciente, tá? Se a deficiência era de folato, você vai fazer dose terapêutica de ácido fólico, vai fazer maior que 400 microgramas dia, que acaba sendo os 5 miligramas, que é o que a gente tem. E se tiver deficiência de B12, lembrar de fazer dose terapêutica, que é aquela 1.000 microgramas ao dia, via oral, ou avaliar a reposição intramuscular naqueles casos que a gente já falou. Tá? Então, só olhar que quando a gente faz a reposição endovenosa de ferro, quando é que a gente vai fazer? Naqueles casos que a gente já disse. Quando eu fiz a reposição oral otimizada e eu não aumentei 1 grama na minha hemoglobina em 2 semanas, se eu tenho intolerância ao ferro oral, principalmente gastrointestinal, se eu tenho anemia do segundo e do terceiro trimestre com hemoglobina menor do que 10,5, eu vou para o ferro venoso. Se eu tenho um alto risco de sangramento, como acretismo, testemunho de Jeová, né? Ou cirurgia de bypass prévia, ou hiperemesis gravídica, ou má absorção gástrica, nesses casos a gente vai para o ferro venoso, tá? A reposição intramuscular de B12, como eu já falei, em cirurgia bariátrica, má absorção intestinal ou pacientes com alteração neurológica devido à deficiência de B12, ou se você já descobriu essa deficiência muito próxima do parto e você quer repor mais rápido, tá? E lembrar que se o paciente é um paciente inflamado ou por uma doença inflamatória, né, um lúpus, uma doença inflamatória intestinal ou neoplasia, o nosso corte da ferritina não vai ser 30, vai ser 100. Aqui só mostrando alguns trabalhos que eu fiz na época do mestrado, né, uma cartilha sobre a anemia na gestação, né, e finalizar com essa frase que eu gosto muito, que é: lute pelas coisas com as quais você se importa, mas faça isso de uma maneira que fará com que os outros, né, se juntem a você. Então, eu acho que a anemia na gestação é algo prevalente, é algo que tem que ser identificado e tratado na atenção primária. Né, na atenção primária dá para a gente fazer a diferença, vendo ferro, vendo B12, vendo ácido fólico, para que essas gestantes cheguem ao parto com uma hemoglobina melhor e passam toda a gestação, na verdade, com hemoglobina melhor, de preferência normal, em estoque de ferro bom, a B12 bom, ácido fólico bom. Então, essa aula eu acho de muita importância para quem faz, né, pré-natal na atenção primária, tá? E eu espero ter ajudado, ter contribuído um pouquinho com vocês. Obrigada. Boa tarde, doutora Lília Monteiro. Oi, deu certo? Não é um fantasma, é a doutora Sheila que está falando com você, que assistiu essa aula maravilhosa. Gostou? Muito bom mesmo. Assim, agradeço demais a senhora estar participando aqui do nosso projeto, do ciclo de palestras Saúde Digital, né? Então, assim, a gente sabe que o fortalecimento dessa equipe de trabalho, né? Essa equipe valorosa da atenção primária à saúde, né? Que não está sozinha agora, porque está sabendo muito bem manejar anemia na gestação por causa dessa webconf, né? Da doutora Lília Monteiro. Então, assim, a gente fica muito feliz e eles vão saber, né, doutora, quando realmente precisa ser investigado, quando precisa ser níveis críticos que precisam ser regulados, quando o ferro, na verdade, precisa ser reposto por intolerância ou então por realmente chegar naquele nível bem, né, mais grave, tem que ser o ferro intramuscular ou venoso. Acho que o intramuscular nem faz mais, porque é muito doloroso, o venoso mesmo, né? Então, assim, e a gente fica muito feliz porque, como você diz, né, é a saúde dessa gestante. Eu só queria saber se aquela foto linda e maravilhosa da doutora Lília de perfil, é a última aqui. Era na minha Menina, segunda é linda de todo jeito, no escuro, no claro, né, assim, de perfil. Oh, Agora, até linda. lembrando que você falou,
só lembrar de não fazer o ferro injetável intramuscular. Eu esqueci de falar isso na aula. Acho que nem faz mais, né, Mas professora? às vezes a gente pega a gente falando Ainda isso, mas pega, a né, gente não pessoas bem velhas faz. como eu. A gente não faz porque pode ser que a paciente tenha alguma reação em casa, né? Então, ele deve ser feito em Certo. ambiente que eu tenha algum médico, né? Uma equipe Uhum. médica, né? E de enfermagem para poder socorrer se tiver alguma reação. A gente sabe que as Nessa reações são situação raras, mas vão regular ter. mesmo, né? É Isso. regular, né, professora? Muito bem, que coisa boa. Que coisa boa, então, que assim a gente já deu essa reforçada aí, né? Mas é justamente isso, viu, doutora Lilian? Assim, a fala é sua, a felicidade é nossa, né? Então, assim, e assim, maior é a excelência do cuidado, a integralidade do cuidado, né? Dessa gestante que, na verdade, é um binômio, né? Doutora Lilian, é mamãe e bebê, né? Então, a gente está Sim. cuidando de dois. Tá Então, cuidando assim, de é muito dois. mais nobre ainda, né? Eu gostaria que a senhora, então, falasse um pouquinho, né, de você. E se você quiser dar uma ênfase maior a alguma coisa para fazer o fechamento, mas a gente agradece bastante, né, a sua participação aqui no Bloco da Saúde Gestacional. E que, assim, já o convite para a senhora montar o Bloco da Hemato, né, ou Oncohemato, ou Hemato, né? Porque assim, realmente anemias, discrasias, então outros, né, problemas hematológicos, enfim, né, são muito básicos e complexos em si mesmos, né, E é professora? A bem senhora comum, né? concorda, né? Porque a gente Sim. pensa que é algo muito básico, mas na verdade, assim, é algo complexo demais. Então, a gente precisa abordar com mais calma. Então, assim, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada e toda a equipe do Nutedes que está aí, né? Assim, nós somos um ciclo de palestra saúde digital, nós somos muitos, né? E a gente agradece demais a todos e espera ter a senhora em algum outro momento. Pode se despedir, mas apresente-se, né? Então, para mim. Na verdade, eu até falei no começo, né? Eu fiz medicina aqui na UFC, fiz a residência de clínica médica no HGF, fiz hematologia no Hospital das Clínicas e fiz transplante de medula óssea na USP. E fiz o meu mestrado nessa área, né, de anemia na gestação. Então, ontem eu fiquei super feliz quando eu soube que isso teria um alcance maior na atenção primária, porque no meu mestrado, como a gente estudou isso, gente, isso é tão importante, eu queria passar isso para a atenção primária, e hoje eu consegui. Então, na verdade, eu estou até realizando uma das minhas grandes vontades no mestrado, que é passar isso adiante para ver se a gente faz diferença, né, na saúde dessas gestantes, né? Porque muita coisa dá para ser feita na atenção primária. Em relação até à anemia fora da gestação, depois a gente pode até ver uma aula, é muito comum a anemia. A gente tem, como eu falei na aula, a anemia não é uma causa, assim, ela é uma consequência, ela não é causa, então a gente tem que investigar e tratar adequadamente. Vários tipos de anemia dá para se tratar na atenção primária, nem toda anemia precisa ir para o hematologista. Então, a anemia ferropriva, a gente consegue tratar a anemia carencial em geral dá para tratar na atenção primária, né? O generalista dá para fazer isso, então é importante que a gente consiga identificar adequadamente e saber os casos que tem que encaminhar para o hematologista, né? Mas investigar a anemia é uma coisa que todo clínico, né? Todo generalista tem que saber fazer. E eu espero ter contribuído, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha tirado dúvidas de muita gente e ter contribuído, né? A gente tá ainda não fez aniversário de um ano, né? Esse projeto, né? Esse projeto vai fazer aniversário de um ano 15 de julho desse ano, né? E então a gente se comprometeu a entregar 100 webconferências, né? Em blocos de 4. E assim, a gente já entregou mais do que 60. Então a gente está muito orgulhoso. E não é só um projeto de extensão da FAMED, porque é uma parceria com o programa Telesaúde Brasil Redes do Ministério da Saúde. Então, assim, quando tem um tratamento, e aí vai para o YouTube, e assim, e aí realmente pega o Brasil inteiro. Então, a gente está tendo muito boa participação, adesão, reação, satisfação. Então, a gente fica muito, muito feliz com esse projeto. Mas, assim, sempre quer mais, né? É incrível. A gente, o ser humano, não consegue ficar satisfeito 100%, né? Com tudo que a gente tem. Então, quando a gente conseguir entregar 100, a gente vai fazer trilhas e mini cursos.
Viu? Então você vai ter o seu material maravilhoso que eu já vi aí como material de apoio pedagógico, né? A gente vai estabelecer regras também para assim a parte editorial, né? Assim tá bem dentro das conformidades, né? Para é seu o material, então vai ter seu nome. Então a gente está muito feliz e vai mostrar aqui que a gente tem muito que contribuir mesmo. Tá, mas eu agradeço bastante, doutora Lília. Obrigada, Felicidades e então, eu que Deus agradeço abençoe pelo você e sua convite. família.